No Aqui Nossa Verdade de hoje, vamos mostrar histórias de mães que sofreram com o descaso nos atendimentos aqui na maternidade Mãe Luzia e as recentes denúncias da falta de assistência, medicamentos e da infraestrutura em condições precárias aqui nessa unidade de saúde. O programa começa agora. Construída na década de 50, a maternidade Mãe Luzia é a referência no atendimento obstétrico e neonatal no Amapá. Um hospital que, ao longo dos anos, sofre com a precariedade das instalações físicas e não oferece condições adequadas para a assistência à saúde dos pacientes. São mães e bebês que precisam passar pelo momento mais emocionante da vida em ambientes insalubres e sem a mínima dignidade. Uma experiência que marcou para sempre a vida de Kate Santos. Ela carrega o trauma e a dor de ter perdido o filho na maternidade em 2018, o bebê Daniel Lorenzo. Tinha feito todo o meu pré-natal. Chegou na maternidade, eu cheguei na maternidade de manhã com dor e eles me verificaram, né? Coração, tudinho, só que disseram que estava tudo bem, era para mim vir para casa, me mandaram para casa e me mandaram andar. Acredito que isso era mais 6 ou 7 horas da manhã. Aí me mandaram para casa para me andar e eu continuei em casa, caminhando de manhã, né? Quando foi à tarde, as dores começaram, passei o dia todo andando. Quando foi à tarde, voltei para a maternidade, né, com dores e só aumentava. Chegando lá, me mandaram voltar, 4 horas da tarde. Me mandaram voltar para casa e depois eu vim para casa, continuei andando, passei o dia andando, como eles falaram, porque era para ajudar a dilatar. E eu vim para casa, 4 horas da tarde. Aí eles falaram que qualquer coisa, se não dilatasse, mas que era para mim voltar, que eles iam me internar. Voltei 7 horas da noite. Aí eles verificaram lá, aí parece que a minha pressão subiu para 14, estava um pouco alta, então aí eles resolveram me deixar ficar, me internar. Aí fiquei das 7, quando eu dei entrada, até 11h30, que foi a hora que meu filho nasceu, mas nasceu morto, né? Fiquei lá na maternidade, eles verificaram o coração do meu filho. Meu filho estava acelerado, porque eles falaram para mim, eles falavam as coisas. Mas eu estava tão cansada, né? E a minha família estava comigo, a minha mãe, a minha irmã. E quando eles foram tirar o meu filho, já tinha passado da hora de nascer. Meu filho nasceu morto, já nasceu sem vida. Kate relembra com profunda tristeza a notícia que nunca queria ter recebido. Eu percebo que é um pouco doloroso para você falar, né, a respeito disso. Né? Você acredita que seu bebê faleceu por conta da negligência? Eu acredito que sim. Era meu primeiro filho. E até hoje eu não tive filho, mas não por causa disso. Né? Graças a Deus, Deus tem me dado força sempre. E foi uma dor assim, muito grande para mim. Não é fácil. E eu fui para ali porque eu precisava de ajuda. Eu era a primeira vez que eu fui mãe, eu não sabia como lidar, não sabia o que fazer. E eu cheguei ali confiando que eles iam me ajudar. Porque eu não tenho, a gente não tem, gente pobre,
não tem dinheiro para estar num lugar particular. E a gente precisa deles, depende da ajuda deles, da maternidade, do governo, das pessoas que trabalham. E perder um filho não é simplesmente chegar lá e não deu certo, não. Eu fui na maternidade, eu fiz tudo, eu lutei. Eu fui lá 3 vezes, me mandaram voltar. Tanto que eu fiz cesáreo, porque eu não podia ter normal. Mas eles queriam que eu tivesse normal. Então, tipo, eles me forçaram a querer que eu ficasse lá até eu ter normal, mas eu fui, eu voltei, eu andei, eu estava tão cansada de tanto andar. Eu fui 3 vezes, na 3ª vez foi o que me deixaram ficar, das 7 horas até a hora que eu entrei na sala de cirurgia. Meu filho nasceu, era 11 horas, 11h15. Então até a hora que eu entrei, das 7 até as 11 horas que eu entrei, se eles tivessem feito cesárea em mim, meu filho poderia estar vivo. A morte de Daniel gerou revolta na família. Na época, parentes e amigos fizeram uma manifestação em frente à maternidade, responsabilizando o governo pelo falecimento do bebê. Nós estamos aqui nessa manifestação pacífica e estamos representando todas as mães que estão aqui, aquelas que já precisaram, saíram daqui não com alegria, mas com tristeza, porque perderam filhos, porque perderam a sua felicidade, porque quem é mãe sabe o que é você passar 9 meses, você colocando a mão sobre a sua barriga, alegria, imaginando como será o nascimento, né? E quando você carregar o seu filho no seu colo e chega dentro da maternidade, de um lugar que era para proporcionar essa alegria, acaba trazendo tristeza com o falecimento de crianças. Temos relato, agora há pouco estávamos aqui e acabou de falecer uma criança lá dentro pela mesma situação, gritos horríveis nessa madrugada que aconteceram aqui, por mães desesperadas. Até quando isso vai acontecer? Até quando? Nosso estado está caindo em decadência por culpa dos poderes públicos. Kate conta que, além de conviver com a dor da perda do filho, também precisou lutar contra uma infecção que apareceu logo após a cirurgia do parto. Segundo ela, o atendimento foi cheio de falhas que resultaram em um risco iminente de morte. A médica olhou e ela disse que já tinha acabado, o pessoal lá em cima. Então, naquele dia, era para mim voltar de novo, descer, porque já tinha acabado. Mas ela olhou e ela resolveu ver o que era que eu tinha. E eu subi, ela me abriu e ela constatou que eu estava com uma infecção. E depois, no quarto, ela conversando comigo, ela foi dizer pra gente que não tinha material. Não tinha material para me abrir. Não, ela não tinha material para me fechar. No caso, eu fui aberta. Ela disse que era um caso de risco, ela precisava saber o que eu tinha e ela me abriu, né? E me limpou e ela disse que eu corria risco de morrer por infecção generalizada. Podia tomar meus órgãos tudinho e eu ter morrido se eu ficasse mais tempo lá com essa infecção. Então, como ela abriu para ver, ela disse para mim que ela me abriu, mas não me fechou. Por quê? Porque não tinha material. Eu lembro até o nome de um instrumento que ela falou que não tinha nesse dia, que era cautere. E me falou mais um outro também, que era uma esponjinha. Ela falou o nome, mas eu não lembro. Mas eu lembro bem desse cautere que ela falou, que estava faltou material. Então eu fui para a sala, né, da enfermaria, aberta, mas eu não sabia que eu estava toda aberta. Tipo, eu vim da sala de cirurgia toda aberta. Fui para uma enfermaria, me colocaram do lado do banheiro, né? Podia morrer, como me falaram que eu podia morrer com uma infecção, porque é risco. Eu estava toda aberta. Durante a internação, Kate conta que presenciou inúmeras mães sofrendo com a precariedade dos atendimentos, com a falta de remédios e com as péssimas condições da maternidade. O relato forte
da mãe que enfrenta diariamente a dor da morte do primeiro filho, é o retrato do descaso dos governantes com a saúde. Eu estou dando essa entrevista hoje porque eu vi lá do meu lado uma moça também que veio do interior e tinham mandado ela embora. Ela foi, fizeram, olharam, eles só fazem olhar, vai para casa, quando aumentar a dor, quando tu tiver dor de verdade, tu volta, era assim que eles falaram para mim. Eles mandaram ela de novo para casa. Quando ela voltou, e ela morava mais longe, interiorzinho, quando ela voltou, já não teve mais jeito, porque o filho dela também tinha morrido. Então, muitas outras pessoas, muitos casos durante eu estar lá, porque eu tive, me colocaram numa sala que as mães todas tiveram filho, e eu tinha acabado de ter um filho, e eles me colocaram lá na mesma sala que as outras mães, sabe? Eu vendo aquilo, mas só Deus sabe o que eu passei. Então, maternidade tem muito descaso mesmo, aquele ano de 2018. Foi um ano que eu vi ali dentro, de perto, o que as mulheres sofrem. 4 anos depois, o cenário não mudou quase nada. Na porta da maternidade, Edinaldo Pantoja estava aflito, porque a esposa, Josiane, estava precisando fazer uma curetagem após a gravidez ter sido interrompida de forma espontânea, e o hospital estava sem água. A minha esposa, ela sofreu um aborto espontâneo, na quarta-feira, lá em Santana. E eu levei ela no hospital de Santana, e eles não tinham soro para ela tomar. E não tinha um remédio para que eles pudessem tirar o feto, o embrião. Eu tive que comprar, não existe esse remédio nas farmácias porque é de uso hospitalar, e me deram uma receita, eu tenho a receita aí. Uma doutora lá tratou mal a minha esposa, porque ela tem 42 anos, aí ela disse por que ela foi engravidar com 42 anos. Que ela tratando mal a minha esposa. Eu tenho o nome dela aí, na receita aí. Aí eu tirei de lá ela, eu tenho o vídeo, trouxe ela para cá, para essa maternidade. E ontem não tinha água, minha esposa está desde ontem aí. E eles não conseguem fazer a curetagem dela, para fazer a limpeza. Não tinha água, não sei se já tem agora. Mas até agora, isso o quê? Já é 11h30 e ela está lá dentro. Eles não conseguem fazer um tratamento nela, fazer uma limpeza nela. Todo esse tempo, então eu estou aqui na expectativa, eu estava ontem, estou aqui desde manhã, esperando e nada acontece aí dentro. A maternidade Mãe Luzia é alvo de constantes inspeções do Ministério Público do Estado. Em agosto do ano passado, a Promotoria de Saúde verificou que dos 23 leitos para recém-nascidos, apenas 8 possuíam monitores multiparâmetros, equipamento fundamental para acompanhar em tempo real a condição de saúde dos pacientes. Foi constatado ainda que havia déficit de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas e superlotação na UTI NEL, onde estavam 23 crianças internadas. Por conta desses mesmos problemas, o MP já tinha ingressado em 2018 uma ação civil pública, mas o Estado não realizou nenhuma intervenção na maternidade. Ao contrário, imagens recentes divulgadas nas redes sociais mostram até ratos convivendo com as grávidas nas salas do Hospital da Mulher Mãe Luzia. Desde ontem ele está aqui perturbando nessa enfermaria, aqui na maternidade. Tem que matar ele. Lá vem ele, ó. Mano, ele é feio. Gente, tá horrível essa maternidade. Vai. Ela vai. É assim, olha como é que tá a situação aqui. Esse rato tá perturbando as pacientes aqui e ninguém faz nada. E o rapaz hoje entrou nesse banheiro para lavar, para limpar o funcionário. E quando retornou, que ele foi limpar a enfermaria, tinha uma sonopéia nas costas dele e sentiu que caiu daqui de dentro do banheiro. Entendeu? Então tá muito feio isso aqui, muito feio mesmo.
Voltamos com o Equinócio Verdade, mostrando histórias de mães que sofreram com o descaso no atendimento aqui na maternidade Mãe Luzia. De acordo com o governo do estado, o Hospital da Mulher Mãe Luzia realiza em média 800 partos e mais de 7.000 atendimentos por mês. Além disso, conta com 177 leitos adultos e 57 leitos de unidade de terapia intensiva neonatal e casos intermediários. Mas a falta de investimento dos governantes faz com que a rede pública materna e infantil não ofereça condições adequadas para esses procedimentos. Em maio deste ano, a jovem Alana Sá precisou recorrer a um hospital particular para salvar a vida da filha, a bebê Cauana. A minha bebê, ela chegou a entrar em sofrimento, porque ela teve taquicardia na barriga, eu tive que tomar remédio para o coração, inclusive o remédio ele não tinha, a gente teve que dar um jeitinho no remédio. O básico também não tinha, o Buscopan. Aí a minha bebê entrou em sofrimento, eu entrei em sofrimento, porque todo tempo ser furada, não sabia o que tinha, como é que aquilo ia se resolver. Foi uma situação bem complicada. O médico, até o próprio médico não sabia dizer pra gente. Não queria dizer o que estava se passando no prontuário, porque tem coisas que eles não podem falar. Foi o que ele me disse dentro da maternidade. E aí a minha bebê entrou em sofrimento, mas graças a Deus ela está bem, mas é bem complicado. Na maternidade a gente não conseguiu, a gente teve que ir atrás de outros meios, né? E aí foi que eu consegui ter no São Camilo a bebê. Mas foi bem complicado. Foi bem complicado, porque... E quem não tem condições de ir por fora fazer o atendimento, né? A gente, graças a Deus, a gente conseguiu se movimentar e conseguiu outros meios para tentar ter a bebê. Eu tive, graças a Deus, ela nasceu bem. Nasceu depois do tempo dela, mas nasceu bem. Alana conta que precisou comprar até equipamento para monitorar a saúde do bebê e que compartilhou com outras mães. Na maternidade é um descaso, né? A gente chega lá para ser bem atendida, porque é uma fase da vida que a gente quer ser bem atendida. A gente está grávida, chegando lá, a gente não é bem tratado. A falta de medicamento, a falta de material de trabalho mesmo dos médicos não tem, a gente tem que comprar por fora. E aí é um descaso total a maternidade, porque a gente chega lá para ter um bom atendimento, a gente acaba sendo destratado. E no meu caso, fiquei internada por muito tempo, até material, medicamento a gente teve que comprar porque não tinha na maternidade. A gente foi pedir orientação dos médicos para eles darem para a gente pelo menos um encaminhamento para a gente comprar o material certo, que não tinha sonar na maternidade. E aí não foi só comigo, tanto que o sonar que a gente comprou a gente teve que compartilhar com a área de risco todinha, porque não tinha. Só quando disponibilizavam lá do pré-parto para a gente poder conseguir ouvir o coração dos bebês. Ela faz um desabafo sobre as condições desumanas que as mães são obrigadas a passar dentro da maternidade. O que mais me chamou a atenção é a falta de cuidado. A falta de cuidado, a falta de assistência, que era muito raro um enfermeiro passar para verificar se a gente estava bem, para tirar pressão. Isso quando a gente não era maltratada pelos enfermeiros. Questão do espaço, a gente tinha um único banheiro e um único vaso para uma ala toda. Então era fila para poder ir, mulher com dor, e aí tinha mulher que tinha que ir rapidamente no banheiro porque estava perdendo líquido, perdendo sangue. Mas a gente tinha que ficar na fila porque era o único banheiro que tem lá. Ainda é o único banheiro. As meninas que até hoje eu mantenho contato, que a gente se conheceu dentro da maternidade, inclusive tem uma que está lá internada, continua a mesma coisa. O banheiro não foi ajeitado, não foram ajeitar o banheiro, só interditaram o banheiro. A questão de colchão, a gente tem que esperar o colchão vir, quando eles liberam o colchão para vir, senão tem que ficar numa cadeira sentada. No pré-parto é uma na maca para esperar o bebê e a outra que está sentindo dor tem que ficar sentada esperando. No lugar que era para estar o acompanhante, a gente senta lá para esperar. Na última inspeção do Ministério Público, realizada na maternidade Mãe Luzia, a Promotoria de Saúde relatou novamente a falta de profissionais, leitos e medicamentos, além da precariedade na infraestrutura. Solicitamos entrevista dos membros do MP, mas em razão da agenda, os promotores não puderam nos atender a semana inteira. Estamos de volta com o Equinócio Verdade. E agora vamos mostrar a abertura da maternidade Bem Nascer, na zona norte de Macapá. Uma entrega feita pelo governo para amenizar os problemas da maternidade Mãe Luzia.
Em janeiro deste ano, a Justiça Federal condenou o estado do Amapá a concluir as obras e entregar à população a maternidade Bem Nascer, localizada na Zona Norte. Uma construção que se arrastou por mais de 10 anos e que só agora, nas vésperas da eleição, foi inaugurada com o objetivo de desafogar os atendimentos da maternidade Mãe Luzia. Fomos recebidos pelo secretário de Estado da Saúde, que explicou que a nova maternidade funcionará para partos de risco habitual, ou seja, no conceito humanizado e sem riscos graves à saúde da mãe e do bebê. Nós entramos na segunda fase de operação da maternidade Bem Nascer, a maternidade Doutora Clélia América, aqui na Zona Norte de Macapá, que visa justamente a porta aberta. O que significa? Nos primeiros 30 dias nós funcionamos ela referenciada, ou seja, as gestantes que aqui entraram, elas foram referenciadas na maternidade Mãe Luzia. Isso foi uma fase muito importante para a gente poder realmente fazer os últimos ajustes do ponto de vista de fluxo, de processo, de regulação, até porque que é um movimento que nós estamos fazendo muito, que é instituir fortemente a regulação, com o controle e avaliação de todos os serviços de saúde. E aí depois de 30 dias de experimentação, de observar que está dando tudo certo, inclusive com o fortalecimento de novos especialistas, que foi o caso dos anestesiologistas, que a gente teve a oportunidade de fazer a contratação também, e através da organização social. Então nós começamos a iniciar essa segunda fase de operação, que ela traz para a sociedade o conceito de porta aberta, ou seja, qualquer mulher gestante, parturiente, já em período de parto expulsivo, ou seja, quando o bebê efetivamente vai nascer, ela pode procurar a maternidade da Zona Norte. Por uma questão de regionalização da saúde, nós estamos discutindo com as secretarias municipais de saúde a referência do interior e da Zona Norte da cidade para a maternidade Bem Nascer, Doutora Clélia América, aqui na Zona Norte. A maternidade Bem Nascer terá a gestão do Instituto Ovídio Machado, contratado pelo governo do estado com o valor de 180 milhões de reais. A organização social está apta a realizar 635 partos por mês ao custo de 5 milhões de reais, além de outros serviços como o teste do pezinho. Serão cerca de 450 profissionais que irão trabalhar na nova maternidade. Nós fizemos um contrato de organização social. O que isso significa? Ele significa mais dinamismo e celeridade, principalmente nas aquisições. Esse é um modelo que existe em todo o Brasil. Trabalhar com a presença do terceiro setor, as organizações sociais, é algo que nós precisaríamos startar de forma mais consolidada aqui no estado do Amapá. Isso é muito importante. Por quê? Porque a dinâmica de aquisição das organizações sociais é uma dinâmica de aquisição muito mais célere. Enquanto nós temos que startar todo um processo de aquisição entre a falta ou a possível falta de um medicamento até a efetiva entrega, nós temos aí prazos de 4 a 6 meses se eu levar um emergencial. Uma licitação regular dura 1 ano. E na lei que rege as organizações sociais e as OSCs também, a gente tem uma dinâmica muito maior disso. Obviamente, com muito controle, obviamente com muita avaliação, com prestações de contas mensais. Inclusive estamos com um técnico hoje do Ministério da Saúde, hoje na Secretaria de Saúde, dando melhores ferramentas para a nossa equipe da Comissão de Avaliação, para a gente poder isso. Porque é um modelo mais consolidado, é um modelo que a gente tem visto aí, que tem dado muito certo no Brasil. No mês passado, os órgãos de fiscalização constataram que a maternidade Bem Nascer ainda precisava de readequações estruturais e de contratações de profissionais especializados. Segundo o diretor da unidade de saúde, os problemas estão sendo corrigidos. O CRM esteve aqui também, eles fizeram algumas ponderações, nós estamos com nossa equipe analisando para respondê-los. Alguns pontos realmente vai ter que se adequar e outros pontos é questão de resoluções, nós estamos fazendo nossas correções. Em relação a questões estruturais, também já está sendo resolvido, quer dizer, já está resolvido, né? Eu acredito que aquela visita que eles tiveram para hoje vai ser uma outra diferença já. E sobre os anestesistas, já estão contratados, já estão trabalhando, já estão nos seus plantões. Teve um questionamento de plantões, aquelas situações, mas foi resolvido, foi sanado, já estão todos contratados.
todas as equipes estão contratadas na maternidade. A direção abriu as portas da maternidade e mostrou as salas humanizadas, criadas para receber as parturientes. Aquele parto em que a mulher faz mais de 6 consultas de pré-natal, não é hipertensa, não é diabética, é sem risco nenhum, nem para a mãe nem quanto para o bebê. Aqui no leito, como é que funciona? A mãe chega e aí ela tem essa opção? Isso. Quando ela chega de lá, a gente já sabe como é que está a evolução de trabalho de parto dela. Então, se for um parto inicial, a gente oferece um conforto para ela descansar, se quiser deitar, se quiser tomar banho, um chuveiro quente que vai relaxar e aliviar um pouquinho. Aí, à medida que ela for evoluindo o trabalho de parto, aí a gente começa a oferecer meios não farmacológicos para alívio da dor, que é a bola. Quanto mais tempo exercícios ela faz na bola, ajuda a dilatação do parto, que é o cavalinho, outra opção também, que faz com que o neném desça mais, se encaixe. E daí a gente vai apresentando a ela as opções que podem ser usadas, porque cada paciente funciona de uma forma, né? A banheira também serve como um alívio, porque é uma água quente, relaxante, faz com que a contração diminua um pouquinho, mas que continue evoluindo o trabalho de parto. A maternidade precisou de readequações do projeto inicial de 2013, que não previa as estruturas básicas para suporte e segurança das pacientes em caso de complicações no parto. Para atender às exigências da Anvisa e do Ministério da Saúde, foram investidos R$25 milhões na construção, iniciada há quase 10 anos. As denúncias apresentadas nessa reportagem refletem um descaso histórico de décadas com a saúde pública do estado do Amapá. Esperamos que, de fato, a entrega da maternidade da Zona Norte consiga dar condições mínimas às mães que precisam dar à luz aqui no estado do Amapá e que não seja apenas uma entrega eleitoreira no último ano da gestão após 16 anos de mandato.